Bom dia, minha linda. Meu lindo. É mais mulher que me acompanha aqui. Tô passando aqui só pra lembrar você que quem ama você é você, viu? Às vezes a gente esquece disso. Você, no fundo, só tem você. A gente tem outras pessoas, mas não é sempre que elas estão disponíveis. Não é sempre que elas podem te dar um help. Não é sempre que elas podem fazer algo por você. Então, por que eu começo o dia dizendo que você só tem você? Porque essa é a realidade, gente. No fundo, você só tem você. E se você não lutar por você, quem o fará? Não é verdade? É verdade. Você é a única pessoa que está disponível para você. Eita, moço. Você é a única pessoa que está disponível para você todos os dias da sua vida, enquanto você estiver vivo. Todas as horas do seu dia. É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Você é o único que pode fazer algo por você. Eu comecei cedo hoje. Fui dormir tarde. Perdi o sono, tava a cabeça cheia. Fui fazer umas coisas. E acabou que eu fui dormir umas 2 horas da manhã. Eu deitei pra dormir, na verdade, que eu não queria dormir. Sabe quando você tá com a cabeça tão cheia que você não quer? Mas aí eu falei, não, eu vou deitar. Mesmo assim, depois da caminhada, cheguei em casa, lavei uma louça. E fui arrumar, né, umas coisas que eu queria arrumar. Não arrumei tudo, hoje eu vou fazer mais um pouco. Mas é isso. E aí deitei. E aí ficou a cabeça que demora pra desligar, né? Aí eu fui dormir umas 2 e pouco. E eu já tinha colocado o celular pra despertar 6 horas. Aí quando deu 6 horas, como eu tinha dormido pouco, o corpo pesou, né? Continuei dormindo. Mas aí eu fiz as contas. Ou eu levanto agora e vou me priorizar, cuidar de mim, pensar em mim, ou o dia vai passar e eu não vou conseguir fazer o mínimo, que é a minha caminhada. O resto é de boa fazer em casa, né? A musculação, as outras coisinhas é de boa fazer em casa e eu posso fazer até no final do dia, por exemplo. Porque aí quando eu voltar agora, eu vou tomar café, né? Fazer as coisas da abertura do dia na casa. Então, não vai rolar fazer o exercício agora, de manhã. Então eu deixo ou para depois do almoço ou pro final do dia. Pelo menos, gente, a caminhada tá garantida, sabe? Então é isso. Você só tem você. Ah, mas se eu morrer, fulano vai sentir minha falta, Beltrano. Vai, por pouco tempo. Se for o marido, logo ele arruma outra. Se for a esposa, logo o outro arruma ela. Porque é assim, viu? Às vezes você não tá cuidando do que você tem e tá cheio de gente querendo regar o seu jardim. Cheio. Parece que não. Parece que não. Mas todo dia tem alguém afim, sabe? De tirar de você o que é seu. Então, logo a pessoa arruma outra. E você? Entendeu? Pra você, você é insubstituível. Não tem como você pegar outra pessoa e colocar no seu lugar. Não, sabe? É só você. Eu cheguei nessa conclusão. Todo dia a gente chega nessa conclusão. Conforme vai acontecendo as coisas, sabe? Quem gosta de você é você, quem ama você é você, quem precisa de você é você. Ah, mas os filhos precisam por um tempo só. O Ravi mesmo, ó, essa noite, dormiu a noite toda na cama dele sozinho. Olha aí, mais um sinal de independência, né? Então, assim,
E como que eu cheguei nessa conclusão? Foi num dia que eu fui fazer a cirurgia da vesícula. Não tinha ninguém pra ir comigo. Meu marido estava em casa com o Ravi. Na época só tinha eu, ele e o Ravi. A Maia não era nascida ainda. E eu precisava fazer a cirurgia. Podia ter um acompanhante? Podia, mas nesse dia não tinha ninguém. Era Deus e eu. E eu fui no hospital, que aqui na minha cidade é considerado o maior açougueiro da cidade. Por quê? Não sei, né? Mas toda fama tem uma razão de ser. Pois bem. E aí eu fui. E, gente, fui super bem tratada. Foi maravilhoso. Sempre tem uns perrengues, né? Hospital é hospital, não tem jeito. Mas deu tudo certo. Porque a principal companhia tava lá, que era Deus, sabe? E deu tudo certo. Então, tipo assim, quantas pessoas, ou até a gente mesmo, quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas por falta de companhia? Naquela velha falácia de, poxa, não tenho companhia pra isso, não tenho companhia pra aquilo. Você é a sua companhia eterna. Você já reparou que a única pessoa com quem você tem que lidar o tempo todo é com você e com a sua mente? Então, a sua companhia aí. Se você souber dominar a sua mente, que nem hoje, eu podia ficar deitada. E eu cheguei a ficar um pouco. O celular despertou 6 horas. Eu não levantei. Eu olhei assim pro meu redor, né? Todo mundo dormindo, aquele silêncio no bairro. Férias, né? Férias deixa tudo mais calmo. Apesar que já tá no final. Mas, enfim. Aí eu falei, Aí comecei a raciocinar. Falei, peraí. Ou melhor, eu comecei a sentimentalizar. Raciocinar, eu raciocinei depois. Eu falei assim, peraí. Eu já tô aqui mesmo. Tá mó frio. E tava frio, né? Porque quando a gente tá paradinho, tá frio mesmo. Aí eu falei, eu fui dormir mó tarde ontem. Não vou não. Mas aí, quando eu tirei a emoção e coloquei a razão, que eu comecei, Suzana, você só tem você. Se você não fizer por você, ninguém pode fazer. E é isso mesmo, tem muitas coisas que ninguém pode fazer por você. Tipo uma caminhada, só depende de mim levantar do sofá ou da cama e correr atrás do que eu quero, entendeu? Ninguém vai fazer por mim, ao contrário, a maioria das pessoas vai lutar para que eu não consiga mesmo. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, porque sim, a gente faz muita coisa de forma inconsciente. Então, é sobre isso, sabe? Quantos casais eu conheço que o marido amava muito a esposa? Nossa, diz que amava, né? Dizer uma coisa, mostrar é outra. Enfim, a esposa morreu. Antes de ela morrer, já estava com outra. Aliás, foi um casamento marcado por infidelidades da parte dele. E ela adoeceu, definhou. Enfim, até que um dia tem um piripaque e ela morreu. Ele arrumou uma esposa muito mais jovem que ela e tá feliz, sabe? Fazendo por ela coisas que nunca ouvi dizer que fez pela outra. Então, você entende? Se ela tivesse percebido isso há tempo, que ela só tinha ela por ela, e se cuidado e se amado, talvez hoje ela tava viva aí curtindo a vida, né? Ou se ela tivesse tido a coragem necessária pra dar um basta naquele casamento que já estava falido faz tempo, ela também teria sido bem sucedida. Mas é sobre isso também a nossa vida. Às vezes a gente escolhe ficar em lugares que é a nossa zona de conforto. E vou te falar uma coisa que a gente aprende rápido. Zona de conforto não faz ninguém crescer. Não faz ninguém crescer. Eu comecei gravando esse vídeo aqui para colocar no status do meu WhatsApp. Mas olha só, ele já tá com 10 minutos. Vai pro YouTube. Mesmo que eu não tô mais interessada em monetizar o meu canal,
eu vou continuar usando a plataforma do jeito que eu falei pra vocês. Quando eu quiser, quando eu sentir vontade, ou como hoje, que foi espontâneo, sabe? E é isso, vai se cuidar, vai fazer as coisas que você precisa. Ai, Su, mas e os meus filhos, e a minha casa? Gente, vamos colocar na cabeça, tudo pode esperar. Tudo pode esperar. Sabe também quando eu aprendi que tudo pode esperar? Quando a gente aprende? Quando a gente fica doente. Ou quando alguém que a gente ama fica doente. Quando meu esposo adoeceu, né, que ele sofreu um acidente lá de moto, eu entendi que tudo pode esperar quando a vida decide parar. E claro, a situação dele não foi uma questão de doença, foi um acidente, foi uma fatalidade. Mas a doença também muitas vezes não é uma fatalidade. Quantas pessoas que são aparentemente saudáveis, que você vê até que pratica exercício, enfim, a pessoa tem um treco do nada. Então é isso. Quantas de nós que fica se negligenciando tanto, não consegue marcar uma consulta no posto de saúde, não consegue tratar dos dentes, sabe? Não consegue fazer um exercício, porque vive só em função dos filhos, da casa, dos filhos, da casa, marido, filhos, casa, marido. Esses dias, eu tava assistindo um vídeo de uma moça que eu gosto muito dela. Ela às vezes tem umas opiniões polêmicas, mas é isso. Ela recebeu o comentário de uma seguidora. Aliás, ela não sabe se a pessoa é seguidora dela ou se viu um vídeo aleatório qualquer dela. Gente, eu amo conversar enquanto eu tô andando, porque as coisas vão fluindo na minha cabeça, sabe? É como se meu cérebro ficasse mais oxigenado, mais ativo, enfim. E aí, ela recebeu o comentário de uma pessoa lá, dizendo que ela tinha 5 filhas, criou, né, que era casada, teve 5 filhas, criou todas. 3 já estavam viajando, se formando na faculdade, já eram formadas na faculdade e tal. Inclusive ela já tinha neto de uma delas, ou era de 2, eu não sei. Enfim, 3 já estavam criadas e vivendo. As outras 2 estavam em casa, sendo que a mais nova tem 12. E ela dizendo que estava muito arrependida, porque ela vê o crescimento, ela viu as filhas mais velhas tendo uma vida que ela considera bem-sucedida, e agora ela olha para trás e vê que ela ficou para trás. Então, é claro, né? A gente não sabe a ótica da vida dessa mulher, a gente não sabe muita coisa sobre ela, mas uma coisa é fato, ela não, em hipótese alguma, ela é uma mulher mal sucedida, né, gente? Porque, ela criou 5 filhas com o marido, 3 estão formadas, vivendo a vida, ou seja, 2 ainda não saíram porque não têm idade, mas provavelmente estão indo pelo mesmo caminho. Então, se tem uma palavra que não pode entrar no dicionário dessa mulher, uma frase é mal sucedido. Ao contrário, ela foi super bem sucedida, porque pensa só, se ela não tivesse lutado pelos filhos, como é que aberto mão de tantas coisas, porque a gente sabe que na maternidade a gente abre mão de muitas coisas, ela teria filhas bem-sucedidas? Muito provavelmente não, né? Então, assim, porém, ela errou em só priorizar os filhos, só priorizar a casa, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, de Deus, para quem crê, para quem aceita, né, Jesus, enfim. E Deus dá essa ordem pra gente cuidar do templo do Espírito. Então, se a gente ficar só em função, 100% em função da casa, dos filhos, marido, isso e aquilo, talvez você pode se tornar uma pessoa igual essa mulher que eu vi no vídeo aí, arrependida. Ela tá perdida, evidentemente ela tá perdida, porque, gente, é só você pensar um pouquinho, ela não está mal sucedida, ela não ficou pra trás, que é assim mais ou menos que ela colocou no vídeo, né, no comentário da mulher lá. Ela falou que sente que ficou pra trás. Ela não ficou pra trás, ela fez um bom trabalho, talvez um bom trabalho demais para os outros, e ela ficou pra trás. Só que aquilo, nunca é tempo
Nunca é tarde para você recuperar o tempo perdido. Eu penso assim. Então, quantas pessoas aí que a gente vê entrando na faculdade, né, com 60, 70 anos, né? Por quê? Porque a pessoa entendeu que ainda dá tempo. Claro que tem algumas coisas que você perdeu a hora, perdeu, acabou e já era, não tem jeito. E a sua saúde é uma delas. Então, corra atrás das coisas para você também. Não é pra gente abrir mão dos filhos e da casa e deixar tudo lá e pronto, acabou. Apesar que hoje eu fiz isso. Larguei tudo pra trás e vim fazer minha caminhada. Porque eu era isso ou depois eu não fazia mais. Então, tipo assim, o que tá na minha cabeça? Se mais tarde eu não conseguir de jeito nenhum fazer a musculação, a caminhada eu fiz. Alguma coisa eu fiz, entendeu? O que não dá é pra gente estacionar, gente. Quantas de nós usa a maternidade como desculpa? Quantas de nós usa o casamento como desculpa? Quantas de nós usa a falta de tempo como desculpa? Entendeu? Isso não dá. Não dá pra ser assim. Por quê? Porque a gente precisa da gente. Até a nossa casa. Como que a gente vai cuidar da casa se a gente não tiver com um corpo saudável? Como que a gente vai cuidar do filho se a gente não tiver saudável? Apesar que mulher é isso, né? A gente tá doente, a gente cuida da casa inteira. Mas aí é que tá. Quando a gente tá doente, quem é que cuida da gente? Os filhos não podem porque são criança. O marido, muitas vezes, tá trabalhando. Então é isso, entendeu? Então se cuida. Você merece estar bem pra você, por você. Sabe? É isso. Chega de desculpa, hein? E gostaria de acrescentar algo aqui. Calculando que você é a única pessoa disponível para você mesmo, todos os dias, o tempo todo, toda hora, cada minuto, cada segundo. Se você, que está disponível 100% do tempo para você, e não faz nada por você, e não pensa em você, nem por 10 minutos do seu dia, que seja, nem que seja meia hora, que rotina é essa que você tem, que você não pode tirar meia hora para cuidar de você, para pensar em você? Então pensa, se você, que é 100% disponível para você o tempo todo, como não cuida de você, não faz nada por você, imagine os outros, que tem a própria vida, que tem a própria história, que é protagonista da própria vida. Tá entendendo? Então, minha filha, se você se sabotar, acabou. A sua maior batalha tá dentro da sua mente, como eu falei pra vocês. Se você acordar e ficar emocionalizando as coisas, depois eu vou, tá frio, tô com preguiça, hoje não vai dar. Você nunca vai fazer. E os anos vão passar. E aí vai chegar a tal da frustração de você olhar pra trás e falar, putz, agora não dá mais tempo de fazer nada por mim. Sabe? Então fuja desse sentimento. Que quando você olhar pra trás, você pense assim, caramba, eu tive uma vida plena. Eu fiz tudo que eu pude fazer. O melhor, eu fiz o meu melhor, sabe? Chega, bati minha meta de 6.000 passos. Agora estou indo embora. Mas ainda no assunto de mulheres que se dedicam, 100%, enquanto ela esquece que ela também precisa de cuidados, Eu tenho uma amiga que ela era 100% dedicada ao relacionamento afetivo dela. E só que eles não moravam juntos. Ela morava na casa dela com os pais e a filha. E o tal marido, que eu não sei, gente? Pra mim isso não é um casamento. Eu vou colocar namorado, tá? Ela chamava ele de marido, mas enfim. O namorado morava na casa da mãe dele. Durante a semana, academia, faculdade, trabalho. Só, perdão da palavra aí, gozolândia. Enquanto ela ficava em casa 100% do tempo com a filha. Resumindo, o cara era super sarado, alegre, feliz, porque ele estava vivendo a vida dele, gente? E no final de semana ele vinha pra casa dela. Ainda quando ele chegava, ela fazia tudo 100% pra ele. Mas e ela? Ela estava obesa, cada vez mais gorda.
E ele curtindo a vida. Resultado, hoje ele não tem mais nada com ela. E ainda processou ela porque quer tirar a guarda dela com relação aos cuidados da filha. Você entende? Ela continua obesa. E ele continua saradão, agora formado, né, na faculdade. Então, assim, tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Senão, no final, fica tudo desequilibrado. E geralmente quem sofre mais é a gente. Não é os outros, não. É a gente mesmo.